Sábado 26 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui tô tranquilo, o dia ficando agora com cara de primavera, assim, ainda tá nessa fase de transição, mas assim, já tá mais colorido do que tava, o sol já tá batendo mais forte, acho que em algumas semanas a gente consegue receber essa mudança de estação como ela deve ser recebida. Sábado não tem convidado, sábado é dia de quem colabora com o meu trabalho receber a newsletter do Clube Trabalho Sujo, antecipando aí as novidades da semana que vem. Essa edição tá magra, né? Porque a gente não tem nem DM nem Polimatias, mas Polimatias, ao que tudo indica, volta em outubro. E o Dodô não conseguiu fazer o DM essa semana, pediu para pular, vamos para a próxima. Então, a entrevista, né, o Bom Saber, que dessa vez eu conversei com o Vladimir Cunha, o grande Vlad, lá de Belém. Enfim, falamos de muita coisa de Belém, sobre as novidades que ele está aprontando aí, que está bolando 2 documentários. Um sobre os brasileiros que moram na Flórida, outro sobre o punk amazônico. A gente fala de muito mais isso. No fim das contas, foi a entrevista mais longa do Bom Saber. A gente falou 2 horas e meia. Foi massa. Agradeço aí quem quiser atravessar toda a história. Enfim, com o Vlad, conversa rende, né? Como vocês vão perceber. Mas já está percebendo quem assina o meu trabalho, né? Novidades em outubro aí. Se não, só quarta-feira você vai ver essa entrevista com o Vlad. E também tem o cine ensaio da semana, que eu e o Graciotti falamos sobre a banalidade do mal no cinema, como o cinema está aos poucos misturando essa coisa, relativizando também o que é bom e o que é mal, passando pano para vilão, olhando com desconfiança para protagonista e criando aí uma espécie de zona cinzenta moral, assim. A gente fala bastante sobre isso. E claro, né, o Festa Solo e o Lovecraft Country Blues, que é o meu comentário sobre o seriado Lovecraft Country, cujo episódio da semana passada, o 6º, talvez tenha sido foi um dos melhores, né? Só não foi o melhor porque não barrou o primeiro. Eu falo mais sobre isso no programa. Sábado também, já falei que não tem convidado. O tema é cinema com música. E aí eu vou falar desse documentário que é absurdo e que eu achei aqui no YouTube, estou deixando inclusive o link aí embaixo. Se quiser assistir na sequência, tenho certeza que vai melhorar seu sábado. Se é que o seu sábado já não está bom. E aí, antes eu vou falar de novidades. Então vou falar justamente a hora do meu monólogo semanal, quando eu desembesto a falar sobre um determinado tema, e o determinado tema é um dos temas da 3ª temporada do Climatias. Eu já frisei aqui várias vezes. A partir do programa número 201 começa aqui uma nova estética para esse programa que você acompanha todo dia. Quem acompanha, né? Quem não acompanha cai de paraquedas, vê uma vez ou outra, também não tem problema não. Essa é a lógica. Mas estou aqui nesse sacerdócio diário, sempre trazendo dicas e fazendo comentários gerais sobre essa época bizarra que a gente está vivendo e vendo como é que a gente pode superar tudo isso. E a próxima temporada, que são os próximos 100 programas, a 3ª centena de episódios do Climatias, coincide com o 25º aniversário do Trabalho Sujo e eu resolvi puxar 2 temas que me são muito caros, então na essência do que é o Trabalho Sujo, embora o Trabalho Sujo possa ser o que der na minha telha, que é jornalismo e música. E já adiantando aí, uma das novidades da 3ª temporada é um programa em que eu vou discutir essas transformações, o que está acontecendo com o jornalismo e com a música. Eu acho que a gente está vivendo uma época muito rica de produção jornalística na cobertura musical, saca? Muita gente boa escrevendo e cobrindo e acompanhando e dando voz aí a artistas de diferentes
esferas, diferentes magnitudes, sabe? Gente de tudo quanto é tamanho consegue ter voz, consegue ter repercutir. E olha que a produção musical brasileira está intensa, assim, sabe? Mesmo com a quarentena, talvez por conta dela, né? Uma vez que as pessoas não podem fazer show, está cada vez mais tem cada vez mais gente produzindo mais coisa e a vazão disso, né, inevitavelmente passa pela imprensa, uma vez que os veículos tradicionais para isso, um deles está sobrecarregado pela ausência do outro, né? Já que não dá para fazer show, as redes sociais acabam virando uma espécie de pega pra capar, assim, saca? Tipo, todo mundo fazendo live, todo mundo produzindo tudo pra aparecer em todos os perfis, enfim. Tem a ver com o meu questionamento sobre a própria história das redes sociais, mas uma alternativa a isso, para sair da própria bolha, né? Para não ficar só postando clipe no seu canal do YouTube, avisando isso no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu TikTok, no seu LinkedIn. Não dá, gente. Não dá. Sarinha, né? Eu achei que tava só, mas... E aí, Tatá ontem capturou aí um sanhaço, segundo ele. Acho que é isso. Esse aí é novo. Não tinha ouvido, não. Mas o fato é, tem uma produção cultural muito intensa, em diferentes formatos, né? Também tem isso, também, que é uma novidade, né? Antigamente era tudo muito escrito, hoje você tem muito vídeo, muito podcast, muito texto, muito, sei lá, outras redes sociais. E as mídias que não são as mídias tradicionais, né? Estou falando de jornal, revista, rádio, TV e as suas versões na internet, né? Porque assim, né? O Globo e o Globo Online são a mesma coisa, apesar de habitar ambientes distintos, mas tem a mesma mentalidade, de um jeito ou de outro. Uma coisa que não acontece quando a gente sai desculpa, sai desse meio, né? Na hora que você desliga a chave das mídias tradicionais, é claro que elas ainda são um foco para boa parte dos artistas, você descobre que tem muito mais coisa acontecendo do que o que chega nesses caras. E eu vou discutir isso, né? Discutir o que aconteceu com o jornalismo que cobre cultura como um todo. Tô engasgando aqui o negócio. Chato. Foi. O que aconteceu com cultura como um todo e especificamente com música, né? Então vou chamar diferentes pessoas para discutir isso. O programa ainda não tem nome. Se alguém quiser sugerir, é mais que bem-vindo. E deve estrear na próxima semana. Sem ser provavelmente no próximo fim de semana, no próximo sábado eu conto algumas outras novidades da terceira temporada do Climatias, que estão relacionadas a essa específica, a esse tema, como eu estava frisando. Mas vou ter esse programa aí falando sobre essas transformações, o que está acontecendo e para onde a gente pode ir, né? É uma coisa que eu também falo aqui com uma certa frequência aqui no próprio Climatias. É uma pauta eterna do trabalho sujo. Quem acompanha o site faz tempo sabe que eu, vez por outra, caio nisso, que é uma coisa até de autoanálise, de entender a própria... ter a consciência, né? Eu estou falando aqui basicamente de uma consciência de classe, saca? É isso, a gente está falando com um monte de gente, estou fazendo uma generalização aqui, que teoricamente está esperando para ser contratado por essas empresas, né, de comunicação. E na paralela estão fazendo seus próprios negócios e entendendo como eles funcionam, cada um à sua maneira. Vou falar também de como é que se sustenta, né, como é que se paga as contas, como é que se equilibra essa relação entre dinheiro e credibilidade, né? Porque é muito fácil você perder isso porque você aceitou dinheiro para fazer algum trabalho, né?
um exercício que eu constantemente penso nisso e acredito que boa parte dos meus coleguinhas de profissão também fazem. E é uma das pautas que eu vou ter nesse assunto, nesse tema, né? O programa provavelmente vai ser semanal e não é a única novidade, claro, do que vai vir aí nos próximos 100 programas, né? A temporada de primavera, antecedendo o verão. Ah, o verão, viu? Ah, não passamos pelo verão, né? Não custa lembrar que entramos em quarentena nos últimos dias do verão de 2020. Então vamos provavelmente atravessar o verão de 2021 em quarentena. Isso é outro papo. Eu vou falar agora do filme de hoje, um filme sobre música, né? Como sempre, misturando essas duas linguagens. E eu vou falar de um filme, Woodstock, que é comumente conhecido como Woodstock Negro, que é uma bobagem, né? Você simplesmente chamar só porque era um festival de música, se referir especificamente ao filme mais do que o evento, como isso, né? Na verdade o evento é feito pela gravadora Stax, daí uma das partes do seu nome, e em homenagem aos 7 anos dos confrontos de Watts, né? Os tumultos de Watts, né? Que foram um marco na história dos direitos civis nos Estados Unidos, quando tem essa confusão, né? Um quebra-pau pesado que determina isso, né? Que os negros, bem ou mal, conseguem estabelecer, mesmo que a duras penas para o lado deles, a sua voz, né? É um momento ali de consciência coletiva, né? Muito parecido com o que a gente viu esse ano com a história do George Floyd, mas que ganha uma proporção nacional. A partir dali, o movimento negro norte-americano começa a ficar cada vez mais consciente de si, cada vez mais unido, e gera aí uma série de desdobramentos de ação afirmativa, né? Toda a questão dos Panteras Negras, né? O próprio conceito de poder negro, né? O Black Power, vem muito a partir desse conflito que acontece. E a gravadora Stax, né? Que é uma espécie de Mr. Hyde da gravadora Motown, né? A Motown de Detroit, casa da Soul Music, era uma espécie de garoto bem comportado, enquanto a Stax, que ficava em Memphis, enquanto a Motown ficava em Detroit, era uma coisa mais pesada, mais funk, saca? Tipo, basta ouvir a produção, né, dos dois, assim, para começar. A banda base da Stax era ninguém menos que Booker T and the MGs. Pra quem conhece isso aí sabe do que eu tô falando, né? Bandaça, mas isso é só um detalhe, né? Tipo, um dos principais nomes da Stax era o Isaac Hayes, né? Cara que é uma espécie de diretor artístico do selo, ajudava tanto na contratação quanto na produção de um monte de artistas. Um elenco para lá de carismático e muito popular, e para fazer esse evento, né, que também coincidentemente acontece no aniversário de 30 anos do Isaac Hayes, a Stax propõe esse show que acontece num estádio em Los Angeles, só com artistas do selo deles. Não há restrição para questão de cor da pele, né? Qualquer pessoa pode entrar, mas evidentemente a grande massa é composta por um público negro. Os ingressos custaram $1, numa época que o preço do ingresso não era muito mais caro que isso, né? Outros tempos. Mas custaram $1 justamente para garantir que todo mundo pudesse ter acesso. E eles lotam o estádio. É um estádio gigante. E eles fazem uma coisa tão legal que é
Eles colocam o palco no meio do estádio, o estádio fica todo cheio ao redor e a pista vazia. Tem um evento mais pra frente, eu já falo disso, que é bem massa. Mas enquanto a gente vai vendo os artistas, e aí tem uns artistas que você realmente nunca ouviu falar, assim, são nomes que até tem que puxar aqui uma cola pra lembrar, como Luther Ingram, Kim Weston, cadê o outro cara, mano? Outro cara que não tá aqui. O cara, como é que é? Rance Allen, exato. Aí tem nomes mais conhecidos, tipo o Rufus Thomas, a Carla Thomas, as Emotions, as Staple Singers, o próprio Isaac Hayes, o Albert King, bluseiro. Mas mesmo os artistas que você nunca ouviu falar, cara. O programa começa com o show, né? Começa com o Jesse Jackson, né? O reverendo ali, um dos principais líderes do movimento negro dos anos 70. O show acontece em 73, né? Aliás, 72. 73 é o ano do filme, que o filme é lançado. E a fala do Reverend Jackson, você pode reconhecer justamente do disco Screamadelica, do Primal Scream. Que ela fala assim, you know everything, como é que é? Ah, não vou lembrar, não é com esse cachorro latindo aí. E tem um discurso que o Bob Gillespie usa no Screamadelica, do Primal Scream, que é sampleado desse discurso do reverendo Jesse Jackson. Muito foda. E ele começa e tem a primeira coisa que rola é o hino americano cantado pela Kim Weston. Demais, e a própria Kim Weston entra com um som depois assim de arrepiar. Só que aí, é por isso que eu acho que não dá pra comparar com Woodstock. Que primeiro que tem uma coisa que sim, dá pra entender essa comparação. É um documentário sobre um festival e há um foco muito grande no público, né? É bem massa isso, né? Inclusive as cenas que entra a groovezeira, meu, nossa, meu, tipo, é de se acabar. Você fica vendo o povo dançando sem parar e fala assim, por que eu tô assistindo isso? Por que eu não tô no meio dessa galera dançando sem parar? É pesado, é pesado. Muito, ainda mais nessa época de isolamento social. É bem, como gostam de dizer, gatilho. Odeio essa palavra. Mas enfim, você entendeu. E quando o festival aconteceu, a equipe que foi contratada para filmar foi orientada a isso, né? Filma o público. Filma a cara do público, mostra quem é o público. Mas o documentário não é só isso. E ele não acontece só no estádio. Ele filma o tempo todo ali a região ali de Los Angeles, onde aconteceu os tais tumultos em 65. E o tempo todo tem um monte de gente falando. Um monte de gente falando sobre essa condição dos negros nos Estados Unidos no começo dos anos 70. O Richard Pryor, o humorista, é uma espécie de mestre de cerimônias, ele apresenta o filme, a primeira fala é dele, e depois ele aparece contando piada, e piada sempre tocando nessa questão racial. Sempre, sempre ali, sabe? Ó, esse é que é o problema, a gente precisa resolver isso, pá, pá, pá. Bem foda. E ao mesmo tempo vai filmando outras pessoas, nos bares, gente cortando cabelo, gente na rua, e filmando a cidade, né? Tem várias cenas maravilhosas, só filmando fachada de igreja. Essa cena específica que tem as Emotions cantando Peace Be Still, cara, nossa, é inacreditável, de chorar. É um negócio que ilumina assim qualquer ambiente. E tem muito isso, né? Eles ficam filmando as ruas, é bem foda, bem, bem foda. E aí quando cai a noite, né, a galera começa a entrar toda estilosa, né? Puta, é demais, cara, é demais, é muito foda. E entra o Isaac Hayes no final. Nossa, meu, ó, arrepiado só de lembrar, cara. É muito foda. Eu tô colocando o link aqui embaixo. Se não tiver nada pra fazer hoje, aí recomendo que você continue aí. Joga aí no YouTube, aumenta o volume, nem precisa ficar assistindo direto, né? De vez em quando dá uma olhada que é bom. Mas só o som que rola, justamente como o Jesse Jackson fala, né?
No programa de hoje a gente vai ver várias bandas de gospel, rhythm and blues, jazz, mas sabemos que música é música, isso são só rótulos, e é exatamente isso que acontece. Na hora que você começa a ouvir, você fala, tá, isso é soul, isso é gospel, isso é o quê? Não, isso é música, tá, deixa rolar. E assim encerro mais um Climatias. Tem alguma... Não tem que lembrar nada. Eu estava pensando justamente, tá lembrando o quê? Não tem lembrando o quê. Amanhã, posso falar isso? Tem uma lembrança também que eu esqueci de falar, né? Falei ontem também no final, que o show da Gal de hoje é de graça. Né? Entra lá no site da Casa de Francisca e vê certinho e acho que não dá para perder, hein? E também não vai ter encontro em videoconferência nesse domingo. Vamos deixar aí para outubro, certo? É isso. E amanhã tudo de novo.